Olá, tudo bem? Eu sou a Carla e eu quero falar para você uma parábola. Preste atenção. Eu, naquele amanhecer da criação, senti passos no jardim. Era ele, o Senhor da criação. Bem me lembro que nesse amanhecer ele parou, se inclinou, com um olhar carregado de amor, e de repente juntou-me do chão, a mim, pobre pequeno, punhado de terra, e ficou me olhando pensativo, mexendo longamente, carinhosamente. E começou a amassar-me. Primeiro retirou de mim uma porção de impurezas que atrapalhavam, pedrinhas, pedaços de madeira, folhas secas. E eu fui ficando terra pura, do seu gosto. Fez ainda outras operações que eu não compreendia e nem precisaria compreender. Poderá o vaso dizer ao oleiro: eu entendo disso mais do que você? Eu nada perguntava. Oferecia simplesmente o meu ser em disponibilidade de amor. Deixava que ele me fizesse, me modelasse, porque eu sabia que era obra sua e que ele ia modelando e transformando com amor. De fato, fui tomando forma, uma forma à sua maneira, à sua imagem. Para que eu serviria no futuro? Não sabia. Como argila nas mãos do oleiro, assim estava eu nas mãos de Deus. Mas, embora consciente desse tesouro de amor que Deus colocara no meu interior, o conhecimento da minha fragilidade muitas vezes me assustava. Um tal tesouro nós o trazemos em vasos de barro, para que apareça claramente que esse extraordinário poder provém de Deus e não de nós. Às vezes quisera eu ser de aço, para não viver sujeito às minhas fragilidades. Mas o Criador me repetia: um tal tesouro nós trazemos em vasos de barro, para que apareça claramente que esse extraordinário poder provém de Deus e não de nós. Afinal, se eu fosse de aço, como poderia ser remodelado, recriado? Como poderia crescer e ser transformado? Levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá farei ouvir minhas palavras. E eu desci. Desci à casa do oleiro e eis que ele trabalhava no torno. Quando se estragava o vaso que estava fazendo com argila na sua mão, o oleiro fazia novamente um outro vaso, como lhe parecia melhor. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: não poderia eu agir convosco como esse oleiro, ó casa de Israel? Como argila na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E era assim no princípio. Éramos feitos de barro, do pó da terra, amassado, feito de fragilidade, criaturas contingentes, e assim queridos e amados por Deus, imagens suas, sem dúvida, mas feitos de barro, do pó da terra amassado, carregando luzes e sombras. Porque assim nós fomos criados desde o princípio. Paulo entendeu isso por ter experimentado assim e chegou ao ponto de dizer: eu faço o mal que não quero e o bem que eu quero eu não faço. Mas ele também entendeu o suficiente para dizer: quando sou fraco, sou forte. Pois é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. Tiago também entendeu o barro de que somos feitos e por isso falou: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. O próprio Jesus, no Jardim das Oliveiras, sente tristeza e angústia de morte, sente medo e vontade de não assumir a missão. Não se envergonha de falar disso aos discípulos. Não se envergonha de falar disso aos discípulos, pois nada do que é humano lhe é alheio. De nada ele se envergonha por aceitar a sua humanidade assumida. Era assim no princípio, e assim nos ensinaram no princípio, feitos de barro, do pó da terra amassado. E nunca esse barro quebradiço e frágil afastou de Deus ou de nós, ou fez de nós sentir vergonha. Nunca Deus vai sentir vergonha de nós por sermos feitos de barro. Foi Ele que nos fez. E foi assim lá no Jardim do Éden.
No tempo em que Deus vinha pela brisa da tarde passear com os nossos primeiros pais, num gesto de ternura e carinho. Um Deus passeando com as criaturas, no enlevo do entardecer. E quando a experiência do pecado, que mais não foi do que rejeitar a fragilidade humana, a condição de criatura, para querer ser como Deus. Quando o pecado seduziu as criaturas no Éden, eles se esconderam, com medo e vergonha de Deus. Mas Deus, na mesma hora do entardecer, como de costume, lá estava, chamando o primeiro casal para passear no jardim. E era assim no princípio. Mas desde o princípio também era a tentação de querer ser como Deus, a tentação de rejeitar a condição humana, a tentação de querer ser invulnerável, intocável, perfeito, forte, super-homem, Mulher Maravilha. A tentação de querer ser como Deus. A sombra sempre incomodou, sempre foi rejeitada, reprimida, ocultada, mal querida. Não superaram a tentação os nossos ancestrais, como símbolo da nossa incapacidade de superá-la. Não a suportou a Igreja, ao longo dos tempos, pois sempre reluzia forte a utopia de ser como Deus. Mais forte, com certeza, do que o pó da terra, o barro amassado. Sempre a tentação de querer ser apenas luz e de extirpar da condição humana a realidade da sombra. Desde cedo a Igreja namorou da filosofia grega ideais de perfeição, onde o esforço humano era exigido como condição para atingir uma perfeição estática, que logo leva ao perfeccionismo rígido. O sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso, ou sede santos como o Pai do céu é santo, soou mais agradável no sotaque grego e virou moda dizer sede perfeito como o Pai do céu é perfeito. E aí começa a corrida infernal contra o ser humano. Ser perfeito significa não ter imperfeição, não ter fraqueza, não ter pecado. Deus ama quem é perfeito e castiga quem se comporta mal. De onde tiraram isso? E aí nasce a compulsão do ser humano subindo escadas dolorosas, baseado em seu esforço pessoal e na vontade estoica timbrada por um acesse tantas vezes blasfema, por rejeitar o humano como mau e feio. Não cabe aí a imperfeição, a fraqueza, o pecado, e por não sabermos lidar com nossas sombras, as reprimimos. Porém, quanto mais reprimimos, mais elas vivem e crescem em nossos porões, pois não estão integradas. A história trouxe tempos em que até os sentimentos passaram a ser reprimidos, por macularem o ideal de perfeição que era imposto. Esquecemos que a conversa do cristão é santidade, e isso é profundamente diferente de perfeição. Perfeição é esforço humano, projeto pessoal, conquista própria. Santidade é a ação de Deus em nossa fraqueza. Lembramos palavras de grandes santos que, embora conscientes da sua íntima comunhão com Deus, cada vez se confessavam mais pecadores. Como pode? Pode se estamos na lógica da santidade e não na linha da perfeição. Então, esta não admite o pecado. Aquela tem na consciência de pecado a oportunidade de abertura à experiência de ser amado por Deus. E isso é santidade. Um pecador sendo amado por Deus. Este ideal de santidade ajuda a integrar as sombras de que o humano é feito. Integrar, assumindo e aceitando a fragilidade, a impotência, a vulnerabilidade, o pó, o barro amassado de que somos feitos. Um cristão preocupado com a perfeição em breve será um neurótico ou um moralista implacável com os outros. Cristão maduro é a pessoa capaz de aceitar e assumir os seus limites e imperfeições, colocando a sua atenção na abertura à misericórdia de Deus e dela se alimentando. Aceitar a sombra que do barro nos vem, aceitar os condicionamentos a que por isso estamos sujeitos, aceitar sentimentos que da sombra nascem
e que por serem humanos não são bons nem maus, apenas sentimentos, esperando o encaminhamento que os nossos valores lhes darão. Paulo, que foi chamado de o maior psicólogo de todos os tempos, entendeu disso também e por isso disse: mesmo na ira, não pequeis. Mas então, não é já pecado ter ira? Não, isso é sentimento. Deixar-se levar pela ira e traduzi-la em atitudes, aí sim já é outra conversa. Ontem o cristianismo se deixou viciar pelo ideal de perfeição conseguida pelo esforço humano, e talvez hoje se veja silenciosamente infectado pelos ideais de super-homem, eficiente, produtivo, infalível, onipotente, autossuficiente e arrogante. Que esse espírito de super-homem, vendendo como padrão de felicidade para nós o ser, essa pessoa impossível de se conquistar. E esquecemos de ser agradável. Esquecemos por ser agradável esquecer que somos pó, feitos de barro amassado. Continuamos esquecendo a prática do Cristo por ser insuportável entender a sua estranha paixão pelos fracos e pelos pecadores, pela gente da ralé, pela ovelha desgarrada, pelo filho pródigo, pela moeda perdida, pela mulher adúltera e pelos publicanos. Custa-nos ainda aceitar até o fim a humanidade desse Deus que assumiu a fragilidade até as últimas consequências. E por isso nasceu à margem da sociedade. E à margem se criou, convivendo com excluídos e relegados, até morrer na cruz da impotência absoluta, do fracasso humanamente exposto, onde Paulo mais tarde intuiu a loucura da cruz como sabedoria de Deus, que aposta na fraqueza para confundir a força. Lembra-te que és pó. Aceita tua condição de criatura. Assume tuas fraquezas e limitações, tuas sombras e vulnerabilidades. Lembra-te que és pó. Rejeita a tentação de querer ser Deus, onipotente e autossuficiente. Lembra-te que és pó. Reconcilia-te com a tua sombra. Abraça a tua sombra e nela encontrarás um caminho para Deus. E na cabeceira do rio beberás das águas serenas da aceitação do que és. Lembra-te que és pó e que Deus te conhece do jeito que é e te ama assim mesmo, do jeito que é, assim, do jeito que é. Ele espera que corresponda ao seu amor. Lembra-te que és pó.